Chega junto, povo mais lindo, porque chegou a hora dos resumos comentados da nossa querida Cara e Coragem da semana 14 a 19 de novembro. E como sempre, gente, todo mundo sabe que eu sou o time Cara e Coragem. Eu gosto dessa novela, talvez seja um dos poucos brasileiros que gostam dessa novela. Eu gosto e essa semana ela está eletrizante. A semana começa no capítulo da segunda 14 com Patty acompanhando Moa na ambulância, só recapitulando, no capítulo do sábado passado. Danilo, durante uma discussão com Moa, empurrou Moa. Moa caiu de uma altitude considerável, ficou desacordado e Patty acompanha o amado na ambulância, preocupada, desesperada com mais esse acidente envolvendo o dublê. Vou até fazer uma listinha uma hora dessa de todos os acidentes que Moa já teve na novela. Já Danilo foge e Rebeca observa, muito decepcionada, tudo que o marido faz. Ela está realmente arrasada por ver que aquele homem tão perfeito não passa realmente de um bandido. Já Ítalo teme que o acidente de Moa tenha sido causado por Danilo, porque ele não sabe, mas ele desconfia. E Regina descobre que Danilo sumiu depois de ter brigado com Moa. Todas as peças se encaixando, né? A Clarice garante a Leonardo que vai convocar uma reunião de acionistas da empresa para retomar a presidência da SG. E Jonathan alerta para Clarice: não subestime Leonardo, ele não é mais aquele menino bocó que você conheceu antes de entrar em coma. Não subestime Leonardo, principalmente porque Leonardo tem Regina e Danilo do lado dele, que são duas cobras. Enquanto isso, Patty flagra Andréia no quarto de Moa, muito arrasada, e ela fica morrendo de ciúme da ruiva. Enquanto isso, Anitta pergunta a Ítalo se ele já encontrou Clarice, e o dublê diz que sim, mas omite o fato de ter beijado sua ex-namorada. E Duarte descobre que Danilo está escondido na mansão de Bob Wright. E é assim que a gente abre o capítulo da terça, dia 15, com Danilo contando a Duarte tudo o que aconteceu e o que ele fez com Moa. Já Anitta sente muito ciúme de Ítalo com Clarice e não consegue esconder isso, está estampado na cara dela. Já Regina fala com Léo que, em hipótese nenhuma, vai deixar Clarice retomar a presidência da SG. E que, inclusive, ela não quer nem que a cunhada volte para a empresa em situação nenhuma. Já Danilo prende Duarte e Jéssica na mansão de Bob Wright e mantém os dois como refém. Lu e Rico finalmente fazem as pazes. Eles brigaram lá atrás por causa daquela bobagem do beijo forçado que Renan deu em Lu, que Lu preferiu não contar para o namorado. Eles finalmente fazem as pazes, era uma bobajada isso. E Patty denuncia Danilo para a polícia. Ela decide que não vai mais segurar nada e denuncia o vilão para a polícia. Já Regina expõe aos acionistas da SG os contratos importantes, valiosos, que a empresa perdeu por conta da volta repentina de Clarice. Mas Marta ajuda a filha na reunião com os acionistas, tentando reverter a situação das duas. Enquanto isso, Danilo libera Jéssica, mas mantém Duarte junto com ele na mansão. E os acionistas tomam a decisão sobre a solicitação pedida por Clarice e Marta. E Moa acorda, dá de cara com Patty, só que ele pergunta por Andréia, e Patty fica com cara de tacho. Aquela cara de fim de capítulo que congela, mais uma vez congela. Depois desse congelamento, a gente chega no capítulo da quarta, dia 16, com Patty estranhando a insistência de Moa de querer saber notícias de Andréia. Por que a Andréia não está no quarto dele? Você não percebeu, Andréia, ou Patty, que como em toda novela, sempre tem alguém que fica sem memória? É isso, filha. E os acionistas escolhem manter Leonardo na presidência da SG, deixando Clarice decepcionadíssima, mas não com fibra, ainda mantendo a sua fibra para lutar pelo seu espaço na empresa. Já Patty pede para Andréia ir ao hospital, porque ela descobre que Moa está com problemas de memória e não se lembra que ela e ele estão morando juntos.
Andréia leva o maior susto da vida dela e fica sem saber o que fazer, já que ela tem uma viagem marcada para fazer um trabalho fora do país. Que sinuca de bico, quem é Andréia, minha amiga? E Danilo vai à delegacia prestar depoimento sobre a confusão que aconteceu com Moa. E por falar em Moa, ele acredita que ainda está namorando Andréia. Todo momento, tudo que ele viveu a partir do fim do relacionamento dele com Andréia para frente, ele simplesmente esqueceu. Já Fernanda fala para Milton que Nadir, que Rebeca decidiu que não vai depor contra o marido, porque Danilo está lá prestando depoimento sobre a confusão com Moa, mas Rebeca disse que ela não vai depor contra o marido, por mais raiva que ela esteja dele. Enquanto isso, Leonardo quer mostrar o quanto ele é benevolente e coloca a irmã trabalhando na área administrativa da SG. E Clarice se instala numa sala, deixando Regina furiosa, porque não queria ver a ex-chefe dentro da empresa novamente. E Andréia desiste de sua viagem para o exterior para ajudar Moa. E Paty questiona a Rebeca por ela decidir não depor contra Danilo. E é com essa conversa, esse embate entre Paty e Andréia, que a gente abre o capítulo da quinta, dia 17. Paty não aceita as justificativas de Rebeca e repreende a loura por ela não querer expor Danilo. E tudo porque, na verdade, Paty não sabe, é que Rebeca descobriu muitos outros segredos que envolvem Danilo, segredos perigosos que podem se voltar contra ela e contra Chiquinho, e ela não quer jogar mais lenha nessa fogueira. Mas como Paty não sabe disso, Rebeca prefere que Paty fique furiosa com ela do que ela expor ainda mais essa situação que a apavora. Como julgá-la, né, gente? Complicado. Já Fernanda se recusa a ajudar Danilo a falar com Rebeca, o que não adianta, porque ele está transtornado atrás do amor da sua vida e ele invade o apartamento de Moa para poder falar com a esposa. Enquanto isso, Duarte avisa Jéssica que vai deixar o país, que a melhor coisa a fazer é que Bob Wright vá para fora do Brasil. E Renan fala com a Anitta e descobre que Jéssica mentiu para ele naquela situação quando ela ficou de refém de Danilo e ela não podia verbalizar. Então ela verbalizar o que estava acontecendo, ela inventou uma desculpa para o namorado, só que ao falar com a Anitta, Renan descobre que Jéssica mentiu para ele e ele não aceita que mintam para ele. Só que esse plano de Duarte tem uma intempérie aí, porque Gustavo encontra com ele, acha que é o Bob Wright, por mais que ele esteja assim meio diferente, e não deixa ele embora, fala que precisa muito conversar com ele e acaba prendendo Duarte e atrapalhando os planos que ele tinha de exterminar, de matar, de sumir com o seu alter ego Ricasso Bob Wright. Leonardo pensa em romper com o Danilo por conta dessa situação toda. Ele acha que isso pode prejudicar a SG e a única coisa que ele não quer nesse momento é ter mais um integrante da empresa envolvido em algum escândalo. Alfredo consola Paty nessa situação toda e surge um pequeno clima entre o ex-casal e Renan, aquele para quem ninguém pode mentir para ele, rompe o seu namoro com Jéssica, deixando a menina arrasada. Já Ítalo encontra os falsos contratos assinados por Bob Wright no lugar de Danilo. E Moa tem alta do hospital e, mais uma vez, dentro do surto de falta de memória dele, ele pede para ir para o apartamento de Andréia. E Paty tem que entubar mais essa. E abrimos o capítulo da sexta de 18 com Paty nessa situação. Paty e Milton tendo que aceitar que Moa vá para casa da Andréia, que recebe o ex-namorado de orelha a orelha, com um sorriso de orelha a orelha, porque no fundo ela tem esperança de aproveitar esse momento dele de amnésia para reconquistar o amor do rapaz. Ítalo acredita que sabe quem é o beneficiário dos contratos assinados por Bob Wright, mas diz que vai continuar investigando. Já Duarte, por sua vez, teme ser preso por causa dessa investigação contra Danilo e fica cada vez mais apavorado com seu futuro.
Andréia cuida de Moa com todo o carinho do mundo e Milton pede para Paty ter paciência, porque ele acha que isso vai ser uma condição temporária de Moa, que ele não vai ficar com essa amnésia para o resto da vida. Já Paty exige que Danilo fique longe de Moa, caso contrário vai pedir uma ordem restritiva da polícia. Sob o olhar de Margarete e Cleide, Dalva bota um remedinho na bebida de Armandinho e as três mentem para o rapaz que estão grávidas dele só para deixar Armandinho completamente desesperada. Já Rebeca e Fernanda recebem uma intimação para depor na delegacia. Ela pode não querer ir de livre e espontânea vontade, mas quando recebe a intimação tem que ir, caso contrário pode ser escoltada para fazer isso. Um paparazzi fotografa Enzo e Hugo abraçados. E prepare-se que isso vai dar muita treta na vida do ator. E Danilo aparece na frente de Moa e se espanta quando percebe que o dublê não se lembra de absolutamente nada que aconteceu no confronto dos dois. E Paty fica furiosa quando vê Andréia beijando Moa, porque diz na cara da atriz que ela está se aproveitando dessa condição do rapaz. Já Ítalo, Rico e Lu vão falar com Duarte exigindo que ele fale toda a verdade sobre Bob Wright. Por fim, Clarice se anima muito com o resultado da auditoria que ela pediu na SG. No capítulo sábado 19, abre com Clarice falando para Marta que Leonardo também pode sim estar envolvido no atentado contra ela. E Lu, Ítalo e Rico obrigam Duarte a contar como ele se tornou Bob Wright. Já Marcela e Fernanda são os X com Paulo, porque simplesmente elas percebem, durante o depoimento de Fernanda, que Paulo estava jogando charme para Fernanda e também tentando uma volta de relacionamento com Marcela. E as duas ficam revoltadas com o policial. Já Duarte confirma para Ítalo que Danilo, sim, está por trás dessa nova fase de Bob Wright e que ele assinou vários documentos, sim, a mando do Ricaço. Fernanda confirma a versão de Paty sobre o acidente de Moa na polícia e Paty não conta para Moa que Danilo é o culpado pelo acidente que ele sofreu. Já Rebeca conversa com Fernanda e a Camelô pede que a irmã conte a verdade no seu depoimento à polícia sobre a briga entre Danilo e Moa que vitimou o dublê. Só que ela não está segura de que consegue fazer isso, de depor contra o marido. Hugo, coitado, se desespera ao ver na internet a sua foto abraçado a Enzo e acha que a sua carreira foi para o ralo. Enquanto isso, Moa passa mal quando ouve Paty, Ítalo, Lu e Rico falando que descobriram o envolvimento de Bob Wright com Danilo. E Renan manipula Jéssica da mesma forma que ele fazia com Lu. Moa começa a lembrar de alguns momentos dele com Paty, fica confuso, não consegue entender quando ele começa a surgir imagens dele beijando Paty. Ele fala, que situação louca é essa, gente? E Duarte avisa a Ítalo que vai acabar de vez com a existência de Bob Wright. Várias pessoas recebem um convite para uma reunião, uma festa na mansão de Bob e Danilo diz a Leonardo que vai achar uma brecha para que ele não seja acusado de um atentado contra Clarice. E Duarte afirma a Ítalo que vai revelar sua verdadeira identidade na festa, nessa badaladíssima festa do Ricardo Bob Wright. Se ele vai conseguir fazer isso, a gente descobrirá em breve. Se Rebeca vai conseguir depor contra o marido, também é uma pendência. E se Danilo vai conseguir essa brecha em que tire Leonardo da suspeita de ter atentado contra a irmã. Tudo isso certamente estará no bloco da próxima semana dos nossos resumos comentados de Cara e Coragem. É só ficar aqui ligadinho no canal que você vai saber tudo. Até.